com Cristo no Sermão do Monte. Quero louvar a Deus pela vida da igreja que está presente, que veio ouvir a palavra e participar orando do momento da oração. Nós vamos ler o capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Vamos fazer a mesma metodologia de leitura bíblica, que é ler publicamente a palavra de Deus. É um privilégio ler a Bíblia publicamente. Diz o versículo 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai, e vê o que está oculto. Teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Oi. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vós é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Senhor Deus, nós estamos na tua casa, diante da tua preciosa palavra, Senhor. Pedimos que o teu divino Espírito Santo manifesta com liberdade em nós, por nós, em cada um de nós, a tua palavra encontre guarida, Senhor, no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tomai assento, amados, adorando a Jesus com alegria. Nós estamos diante da palavra, culto da palavra, e já viemos estudando já desde o versículo do capítulo 5, e agora hoje a segunda ministração do capítulo 6. Eu quero tomar tempo, nós vamos direto ao versículo 6. Hoje nós vamos meditar no versículo 6, 7 e 8, se o tempo assim nos proporcionar. Amados, nós já vimos, ouvimos e aprendemos com Jesus as leis do reino da graça, reino de Cristo. Como súdito deste reino, Jesus ensina seus discípulos um novo tempo, uma nova modalidade de vida, uma nova aplicação da lei na graça, na vida
dos que fazem parte desse reino. E algo interessante, lá desde o versículo 1 do capítulo 5, é que ora Jesus ensina os discípulos sobre verdades celestiais, uma visão vertical, e ora ensina os discípulos sobre verdades horizontais, ou seja, coisas do céu que nós vivemos na dimensão terrena, no relacionamento, no testemunho, no nosso dia a dia. Há ensinamentos de Jesus exclusivos na vida espiritual e outros na vida espiritual e material, ora familiar, ora social, ora conjugal. Mas hoje Jesus vai nos ensinar a respeito da devoção de uma vida de oração. Amém? Quantos nesta noite podem dizer comigo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Jesus se dirige, olha só o versículo 6, como ele começa. Por isso eu sou apaixonado por palavra, os detalhes. O versículo 6 começa dizendo assim: mas tu. Por que Jesus não disse mas vós ou vocês? Mas tu. Porque a vida de oração, a vida de devoção, a vida de consagração não é coletiva, é individual. Cada um tem a sua. Mas tu, porque às vezes a gente quer que todos, que bom se fosse, né? Pastor, mas nós precisamos, tem que ser todos. Na vida de consagração é mais tu. Quando fala de festa, é todo mundo. Se tiver come e bebe, então, como disse alguém, crente não bebe e não fuma, mas come e dá gosto. Ah, Davi, todo mundo. Quando se fala de oração, quando se fala de vida com Deus, é particularidade. Aí Jesus ensina princípios. É a oração modelo. Não significa que esta oração deve ser repetida da forma, sempre da mesma forma, mas sempre com os mesmos conteúdos, nos mesmos princípios. Então vamos lá. Olha que Jesus disse assim: mas tu, quando orares. Por que Jesus faz esta ênfase em relação a tudo que ele vinha falando anteriormente? Porque tudo que eles faziam anteriormente, o ato em si não era pecado. Orar nas praças, Jesus orou. Dar esmola, Jesus deu. Fazer longas orações, Jesus fez 3 períodos um atrás do outro. Em outros momentos, passou a noite inteira orando. Se a gente pegar um versículo isolado, dá a impressão que Jesus está querendo dizer que não precisa orar muito. Para que tanta repetição? Jesus está tratando de um outro problema. Não é a quantidade que eu repito. Não é orar publicamente. Jesus está tratando de alguém que faz tudo isto para servir. Faz tudo isto apenas como uma aparência de piedade. Observe que Jesus está usando aqui o antídoto, o remédio contra o vírus. Terrível, terrível, de querer apresentar uma vida espiritual publicamente, quando particularmente não tem. Então, várias vezes Jesus disse, em oculto e publicamente o Pai recompensará. Eles queriam representar uma vida espiritual. Jesus está dizendo, tenha no particular, que aí eu vou publicamente te recompensar. Ou seja, será evidenciado sem você precisar tocar trombeta. Aí Jesus continua dizendo, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e
fechando a tua porta. Por que detalhes? Entra no quarto e fecha a porta. Jesus está tratando aqui, no sentido literal, de que seria algo 100% secreto. Ninguém entra no quarto de outrem. Na casa é particularidade da família, vezes outros parentes e até um amigo mais chegado. Tem aquele amigo que tem até liberdade de fazer chimarrão na pia, depende do nível de amizade de ambos. Mas no quarto é exclusivo do casal. Salvo algumas exceções, os filhos, em circunstâncias adversas, têm a liberdade, mas é exclusividade do casal. Então já está dizendo, o lugar mais exclusivo, que ninguém vai te ver. Entra lá. Aleluia. Fecha a porta. Por que com a porta fechada? É como Jesus vai dizer, nem as crianças entram. É exclusivo, só você. Pastor, mas eu não consigo ficar sozinho, eu quero que todo mundo veja, eu quero apresentar. Era exatamente o que Jesus estava combatendo. Nós temos uma vida particular com Deus. Aí uma coisa que me chama muito a atenção aqui é que Jesus diz assim, fecha a tua porta, vírgula, ora a teu Pai que vê o que está em oculto. Depende da versão, ela usa a expressão teu Pai que te vê. É uma coisa interessante. Deus quer nos ver em particular diante dele. Exclusivamente. Não é as minhas palavras, não é a qualidade da palavra, a conjugação do verbo, nada. É o Pai que está vendo. A minha vida, a sua vida, particularmente a nossa vida, diante da presença de Deus. Aqui o Pai está curando o ego, sentimento egoístico de aparecer, farisaísmo, religiosidade. Isto é muito sério, porque de repente a gente está só com o piloto automático ligado. A gente costumou ser crente, costumou ler a Bíblia, faz tudo aquilo por apenas um costume. Aí o Senhor está quebrando esse princípio e nos instituindo uma dimensão de particularidade. Nós e Deus, o Pai que te vê. Aleluia! Aproveitando que é uma ministração de uma palavra bíblica a todos nós, qual foi a última vez que o Pai te viu em particular? O Pai que te vê. E esse ver aqui não é o ver como o onividente, o Deus que vê todas as coisas, realmente nada fica oculto aos seus olhos. É o ver de uma intimidade, quando nós dobramos o joelho. E o versículo diz assim, o teu Pai. Não lhe chama a atenção a expressão Pai? Eu não sei qual é o conceito aqui no psicológico da psique, na mente. Qual o conceito que você tem, que nós temos de Pai? Mas no texto é uma figura paterna especial. Jesus faz questão de dizer, o Pai que te vê. O Pai, teu Pai que te vê, o que está oculto, te recompensará. Aí vem a pergunta, pastor, mas que recompensa que é esta? Qual recompensa? Observe que todo o trabalho que nós prestamos
na vida secular, na vida profissional, a gente recebe como uma recompensa, ou seja, a paga. Nós somos pagados por aquilo que nós fazemos. Recebemos o resultado do nosso trabalho. Os fariseus estavam lá publicamente querendo aparecer piedade, querendo demonstrar santidade, vida espiritual. Aí o que o pai está dizendo? Não, Jesus está dizendo, não, tudo isso não precisa. Pode fazer lá no oculto, que o pai vai recompensar. Ou seja, essa falsa espiritualidade que vocês querem mostrar publicamente, o pai vai recompensar com a verdadeira. A recompensa. Vocês vão receber a paga por essa devoção. É bem verdade que não é uma negociação. Vou orar 1 hora e essa minha hora eu vou pedir para Deus que Ele me dê 2 dons. Não é assim que funciona. Eu vou estar na presença do Senhor pelo privilégio, pelo prazer de estar diante dEle. Mas as nossas necessidades são tamanhas, a gente tem tantas necessidades. É material, é emocional, é espiritual, é familiar, é financeiro, é tantas necessidades que às vezes a gente esquece de que o Pai que vê. Jesus disse, o Pai vê em secreto. Uma coisa interessante, irmãos, quando nós aprendemos a adorar, nós não precisamos nem pedir. A adoração toca o coração de Deus. E o Pai vê quais são as minhas necessidades. O Pai vê. E Ele, diz a Bíblia, recompensará. Se eu estou buscando por uma bênção de Deus, seja uma cura, uma porta aberta, uma bênção na família, no casamento, na vida profissional, lá na faculdade, na universidade, eu preciso de algo de Deus. Eu não preciso fazer isto publicamente, não, em particular. Aí Jesus, o Pai te recompensará. É interessante que Paulo, quando escreve a igreja de Filipe, a carta aos Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, ele disse, em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Às vezes, todo mundo fica sabendo do que eu preciso, menos Deus. Pastor, mas Deus sabe de tudo? Não estou dizendo saber pelo poder da sua onipresença, onisciência, onipotência. Saber porque eu contei para Ele em particular. É diferente. Saber pela boca dos outros é uma coisa. Outra coisa é o filho chamar o pai em particular. E primeiro dar satisfação ao pai. É isto que Jesus está nos ensinando. Sempre quando eu for pedir ajuda de oração a alguém, guarde isto, eu já devo ter apresentado antes, isto em particular ao Pai. Pastor, mas eu já apresentei ao Pai, por que eu tenho que pedir oração para alguém? É errado pedir oração? Não. É bíblico. Orarem pelos outros, interceder um pelos outros. É bíblico. Quando eu peço oração para alguém, estou reconhecendo a minha limitância. Não a de Deus, a minha. Que eu estou precisando de ajuda. Porque eu acredito que essa ajuda está vindo da família. Deus pode fazer mesmo sem que eu precise pedir. Sim, Ele é soberano. Ele é soberano. Mas quando eu peço ajuda, bem entendido, quando eu peço ajuda em oração, e não aquela expressão, vocês orem por mim, e eu fico na rede. Vocês orem, não é o vocês orem por mim, é oramos, estamos juntos. Se é oramos, eu estou conjugando o verbo na primeira pessoa do plural. Oramos, não é orem, segunda pessoa por mim, oramos, ou seja, todos nós por uma causa. E o Pai que vê te recompensará.
Aleluia! Vamos agora em versículo 7. Aí Jesus diz assim: e orando, não useis de vãs repetições. Eu quero destacar que o orar, o verbo, está na forma do gerúndio, orando. O verbo tem 3 formas: o infinitivo, orar, infinitivo, particípio, orado, um ato concluído, e o gerúndio, que é o presente contínuo, orando, 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 orando. Quando orares, verso 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Não faça como eles, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, o que Jesus está combatendo aqui, eu achar que porque eu vou falar, eu vou gritar, eu vou espernear, Deus vai me ouvir por isso. Não, isso é coisa de gentios. Lembra da oração de Elias no Monte Carmelo e os deuses de Azerá e de Baal? Ele grita mais alto, quem sabe ele está atendendo alguém, está dormindo, está viajando. Não é esse espetáculo. Claro que Elias estava ironizando com eles, para não dizer zombando do seu próprio Deus. Mas algo interessante que nós aprendemos nisso. Jesus está querendo dizer exatamente, não é porque eu vou repetir várias vezes, eu quero, me dá. Não é porque eu vou fazer repetições como se fosse algo supersticioso. Repita isto por tantas vezes. Não. Mas é como eu vou orar ao Pai Celestial. O Pai que vê. Isso é maravilhoso, me empolga. Ele vê o gemido, ele vê a dor da alma, ele vê. Aleluia! Aleluia! Não, versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Pastor, mas então, se o Pai sabe, então nem preciso pedir. É isso que Jesus está ensinando. O que você vai pedir não é surpresa para Deus. Você não vai convencer Deus para Ele olhar para você e ficar com dó, como coitadinho. Não é isso. Mas é diálogo. Dialogar, conversar com o Pai. E quanto maior for a intimidade com o Pai, com certeza a recompensa é maior e é mais rápida. Aleluia. Alguém me perguntou, não faz muito tempo, numa palestra que estávamos, eu e a irmã Marisa ministrando, sobre relacionamento de pais e filhos. Se existem filhos que os pais amam mais? A resposta é não. Quem é pai e mãe sabe que pode ter 10 filhos, se ama todos. Agora, existem filhos que têm mais afinidade, que é mais obediente, que é mais atencioso. Então não é que o pai ou a mãe ama mais, o filho mais atencioso atrai mais atenção, porque é proporcional. Planta atenção, colhe atenção. É mais obediente, é evidente. Não é que o pai escolheu, vou amar mais aquele, porque aquele parece comigo. Não é mais aquele, porque aquele. Não, nada disso. Agora, a afinidade vai depender de temperamento, vai depender de gênio, de natureza e as qualidades. Filhos obedientes atraem mais atenção dos pais. À medida que nós obedecemos mais o Pai Celestial, mais atrai a sua atenção. Há um texto na Bíblia a respeito do nosso pai na fé, pai de todos nós, Abraão. O único homem na Bíblia chamado de amigo de Deus.
Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse: destruiria eu a cidade sem compartilhar com... Eu vou parafrasear com a expressão nossa, humana, sem compartilhar com meu amigo. Mas ele era tão chegado, tão íntimo de Deus, que até para aquela decisão que Deus tomou, ele é Deus, não depende de nada, ele achou por bem de compartilhar com Abraão. E tanta intimidade. A intimidade que nós temos com Deus fará a diferença nos resultados da recompensa. Quantos podem adorar a Jesus comigo esta noite? Aleluia! Aleluia! Aí na prática Jesus começa dizendo, versículo 9: portanto vós orareis assim. Jesus falou como que os judeus, ou melhor, como que os fariseus e os gentios, aí ele ensinando os discípulos, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, vírgula, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantos podem adorar a Deus por isto? Como é mesmo, Senhor Jesus? Orareis assim: Pai nosso. Quem pode chamar Deus de Pai? Quem de fato é filho ou filha. Sabe o que Jesus está dizendo? Orareis assim. A oração é uma particularidade íntima de filhos. Filhos. Por isso Paulo disse em Gálatas capítulo 4 que nós recebemos o Espírito que clama: Abba, Pai, Paizinho. Olha a expressão carinhosa, Paizinho. O Espírito Santo promove em nós, na nossa alma, no nosso coração, esta intimidade. Pai nosso que estás no céu. Reconhecer que o que eu estou pedindo aqui na terra vem dos céus. Reconhecer que com quem eu estou falando é Pai nosso, no particular, Pai meu Pai. Algo interessante. Deus já havia dito a respeito de Israel: vos serei por Deus, ou melhor, vos serei por Pai e vós me sereis por filhos. Quando um filho pede alguma coisa ao pai ou à mãe, essa figura dos progenitores, há na tradição hebraica uma expressão mitzvah avot. Mitzvah é mandamento, av é pai, avot é pais, não o pai, mas pais, progenitores, pai e mãe. A figura dos pais, relacionado aos filhos, evidentemente. Quando trata Deus como pai, é o nosso progenitor, é a autoridade maior sobre nós, mas não é o pai nosso. Todos nós temos um pai, vivo ou não, ou tivemos na dimensão física. Quando Jesus destaca: Pai nosso que estás no céu, se está nos céus, é Deus, é o Senhor, é o Adonai, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso.
porque é o Pai Nosso que está no céu. Esta expressão nos leva à dimensão espiritual da oração. Quando nós oramos nesta particularidade com Deus, nós estamos numa dimensão terra e céu, céus e terra, porque o Filho falando com o Pai que está no céu. Aí o próprio Jesus acrescenta dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, primeiro, santificado seja o teu nome. Eu quero dar uma rápida pincelada aqui, mas esse versículo teria algumas horas de doutrina. Só esse versículo. Olha só a forma que ele está dito. A parte última, né? Santificado seja, o verbo ser aqui, ou seja, o modo do verbo é imperativo. Seja santificado. Hagios, santo, sagrado. Quando eu oro dizendo para o Pai que eu quero que o seu nome seja santificado. Alguém até poderia perguntar, pastor, mas o nome de Deus já não é santo? Sim, por essência, por natureza. Mas aqui o que Jesus está dizendo é, eu que estou orando, estou disposto, porque o verbo é seja, a fazer algo, a contribuir de maneira a fazer com que o seu nome seja sagrado, honrado. Hashem Adonai significa Hash é o nome, Shem é nome. Hashem Adonai, o nome do Eterno. Por isto, diz a Bíblia, não tome o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O respeito para com o nome, a reverência para com o nome, santificado seja o quê? O teu nome. Lá no céu, entre todas as criaturas angelicais, miríades e miríades de seres angelicais, alguns a Bíblia menciona e outros vamos conhecer quando chegar lá, todos já sabem o nome, todos já reverenciam o nome, mas esse nome precisa ser reverenciado aqui embaixo, na terra. Santificado seja o teu nome. O que eu tenho feito? Veja que esta oração ela tem uma dimensão espiritual muito profunda. O que eu tenho feito, o que eu tenho promovido, o que eu tenho contribuído para que o nome dele seja reverenciado. Quando nós estudamos a tradição, a história da tradução da Bíblia, uma das coisas que mais me impressiona, me deixa assim surpreso, às vezes até atônito, é que quando o escriba ia escrever o nome de Deus, ele limpava a caneta ou a pena, contextualizando aquela época. E para escrever o nome de Deus, ele pegava uma outra tinta nova, porque ele ia escrever o nome, Hashem, o nome sagrado. Tanto respeito para com o nome dele. Aí Jesus me ensina aqui no particular da oração, que eu vou dizer, santificado seja o teu nome. Teu nome. O nome de Deus, o nome do Pai. Observe que Jesus, já desde o começo, sempre está se reportando a Deus como Pai.
está inculcando na mente dos discípulos, introduzindo nessa dimensão de que somos filhos. E o Pai Celestial, sempre o destaque, o Pai que está nos céus, o Pai Celestial. Mas por que sempre esta ênfase? É para diferenciar do Pai humano, o Pai biológico, o Pai terreno. Para deixar bem claro que a nossa filiação humana é para esta vida, mas nós temos uma filiação para a vida eterna, o Pai que está nos céus. Esta oração tem o propósito de santificar, consagrar, honrar devidamente o nome de Deus, o nome do Pai. Aí Jesus continua dizendo, em continuidade, Jesus diz assim, aleluia. O versículo 10, depois que ele diz santificado seja o teu nome, segundo, venha o teu reino. Teu nome, teu, segunda pessoa, e pronome de posse. Teu nome, agora ele diz, teu reino. Esta expressão venha, venha, o verbo vir, venha o teu reino. O próprio Jesus ensinou os discípulos sobre o reino agora e o reino depois. Jesus chegou a dizer aos discípulos, o reino de Deus está em vós. Este reino espiritual, mas também aponta para o reino milenial, quando Jesus será rei de toda a terra. Mas para nós, mais do que Jesus rei, em toda a terra, lá no milênio, é espiritualmente tê-lo como rei agora. O reino de Deus está em vós. A influência do reino, a administração do reino espiritual de Cristo está em nós. E todos que têm o reino aqui, esta dimensão do reino de Deus em nós aqui, um dia estaremos com o Rei, literalmente, Jesus reinando lá no milênio. E a igreja com ele, porque a igreja será arrebatada antes do milênio e antes da grande tribulação. Quando a igreja subir para a boda do Cordeiro, depois a igreja desce com ele para reinar. Enquanto, aleluia, a igreja reinará com Cristo depois. Lá, aqueles que Cristo reina em nós, aqui, agora. Pois o reino, o domínio, a liderança de Deus está em vós. Quantos sentem este reino de Cristo na vida? Quanto tem Ele como o seu rei? Venha o teu reino. Aí ele acrescenta dizendo, seja feita a tua. Veja só, teu reino, teu nome e agora tua vontade. Observe que toda a tendência de egoísmo nesse princípio da oração desaparece. É o reino dele,
É o nome dele. E é a vontade dele. Aleluia, 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 aleluia. Olha quantas coisas preciosas nós temos aqui. Preciosíssimas. Teu nome, teu reino e tua vontade. Nesse primeiro momento, essas 3 primeiras fases da oração, Jesus nos ensina profundamente uma vida de oração. Quando na nossa oração precisa conter esses 3 ingredientes, essas 3 dimensões, essas 3 composições na nossa oração. Temor para com o nome, respeito para com o nome, foco com o nome. A nossa oração precisa expressar desejo para com o reino, o bem-estar do reino, o quanto Cristo está reinando, dominando nas vidas, na nossa vida e na vida e no mundo. Qual a dimensão do reino de Cristo no mundo? Se a minha oração não conter estas substâncias, essas qualidades, ela vai ficar parecida com a oração dos gentios, parecida com a oração dos fariseus. A minha oração precisa ser centrada nisso, no nome dele, a santidade do nome dele. A dimensão do reino dele. Venha, venha, venha o teu reino, venha o teu domínio. Domine mais vida, alcance-me mais. Domine todo o ângulo da minha vida, o recôndito da minha alma. Domina-me por completo, reina em mim. Olha a dimensão da oração. Aleluia! E esta oração precisa ter também, aqui, irmãos, quebra completamente o nosso ego. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus. A vontade de Deus. A oração é uma conexão com o trono. Este súdito do reino que está na terra, mas é do reino dos céus. Este filho que está na terra, mas ele está falando com o Pai Celestial. Há uma conexão, ele está se conectando com o trono, em sintonia com o Pai Celestial, dizendo: seja feita a tua vontade. Ou seja, eu abro mão da minha. Eu abdico da minha vontade, eu abro mão do meu desejo, da minha vontade, do meu plano. Eu aceito o teu na minha vida. Seja feita a tua vontade. E por último, o segundo momento da oração. Primeiro, 3 dimensões: teu nome, teu reino, tua vontade. Aí na parte terrestre, a parte da dimensão humana, ele diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mas ele lembrou do pão em 4º lugar. Primeiro é o nome. Segundo é o reino. Terceiro é a vontade. Aí só depois disto é que vem as necessidades humanas nossas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Por que a expressão cada dia? É a mesma razão, porque Deus enviava o maná diariamente. E disse Deus: se pegue a medida de um homem. Se pegasse mais, estragava, virava bicho. Mas por que Deus? É maldade? Não, é disciplina. Deus estava dizendo: vocês vão depender de mim todos os dias, diariamente. Quando Jesus disse o pão nosso de cada dia, ele está dizendo oração diária, diariamente. Não dá para ter uma vida cristã de domingo a domingo, de ceia a ceia. Não tem como. A vida cristã é diariamente. Pai que te vê no culto. Aleluia! Precisamos restaurar a beleza, aleluia, da vida cristã, desta dimensão de vida diária. Aí ele está aqui agradecendo o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mas é eu que trabalho, o emprego é meu, o salário é meu. Mas quem te dá fôlego de vida?
quem te sustenta, quem te levanta, quem te mantém, é Ele. Então é Ele que dá. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. No versículo 12, Jesus disse, perdoa. Jesus ensina-nos a orar, dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas. Eu preciso reconhecer a minha pequenez, a minha fragilidade. Quantas dívidas para com Deus. Meu Deus. Meu Deus. E o grande pecado, as grandes dívidas que temos, não é dívida grande, não é coisas gravíssimas, homicídio, adultério, roubo, não, é coisinha. É dívidazinha de ingratidão, é dívidazinha, falta de agradecimento a Deus, de reconhecê-lo como Senhor, de honrá-lo como Senhor, de adorá-lo, de reverenciá-lo, de ter interesse na sua vontade. Parece que tem hora que a gente se comporta de forma que, quanto menos eu souber da vontade de Deus, eu me livro de, quem sabe Deus quer que eu vou lá para a África, pastor, imagina. Mas quando a Bíblia diz, seja feita a tua vontade, quando a vontade de Deus é feita, junto com a sua vontade, vem a graça de Deus para fazer a sua vontade. Um pai nunca vai pedir para um filho de 5 anos, pegue para o pai aquele saco de cimento de 50 quilos, joga ali na betoneira. Nunca, porque o pai jamais vai pedir para uma criança de 5 anos, muito menos de 10, porque ele vai se quebrar o filho, jamais. Pelo contrário, os pais protegem. Se é a sua vontade, o que Deus vai me pedir é algo que é, no mínimo, cabível. No mínimo, Ele sabe que eu tenho força para fazer. Talvez está faltando disposição da minha parte, mas Ele está dando uma chacoalhada. Às vezes Ele dá só um toquezinho, como diz um certo pastor. Às vezes Deus dá um toque com a mãozinha assim, bem de leve, uma mãozinha de elefante. Só um toquezinho. Parece que a gente se esmaga. Não, mas é só um toque para a gente entender. Deus está falando a sua vontade. Aí eu quero terminar agora, parar. Nós voltaremos aqui na próxima ministração. Mas só para concluir a introdução. O pão nosso, perdoa nossas dívidas. E o versículo 13, não nos induz à tentação. Amém, amados? Eu quero convidar a igreja a estar em pé. Nós já vamos ao momento da oração. Eu quero nesse momento convidar os nossos obreiros para vir aqui à frente. Estarão saindo de mãos levantadas, ministrando. Um dos presbíteros poderia pegar o óleo da unção. Se alguém estiver doente, pode vir aqui à frente para receber a unção. A unção com azeite, com óleo. Aleluia! Durante este momento da oração que nós faremos todas as quartas-feiras, Deus colocou isso em nosso coração com um propósito. Esta oração é o momento da oração, o momento do clamor, em busca de cura, de milagres, de bênçãos de Deus para a família. Nesta oração nós veremos Deus fazendo milagre, vidas chegarão aqui, pessoas com obras de macumbaria adentrarão a este santuário e receberão a libertação de Cristo. Se alguém estiver doente, pode vir à frente durante o período da oração. Se você quiser manter-se em pé ou dobrar o joelho, fique à vontade aí no banco, aqui na frente. É o momento da oração. Feche os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Temos ainda 14 minutos para interceder ao Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, diante de Ti. A nossa alma, Senhor, nossa alma se apega ao Senhor, a nossa alma se apega à Tua direção, busca por Tua direção. A nossa alma tem sede de Ti, meu Senhor. Neste momento da oração, a Tua igreja está reunida e unida nesta noite com o propósito de buscar
buscar a tua presença, Senhor. Nós acabamos de estudar a tua palavra, quando o Senhor ensinou aos discípulos, dizendo: Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E neste momento nós estamos buscando pela santificação do teu nome, 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 do teu nome. E no teu nome ministrando a bênção, ministrando a cura. Em teu nome